A paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos aqui mais uma vez para mais um estudo. Para a gente poder dar continuidade e entrar no estudo propriamente dito, eu quero te convidar a gente orar ao Senhor, agradecer a Deus por estarmos aqui nessa noite, estarmos aqui reunidos para poder fazer mais esse estudo da Palavra de Deus. Senhor Deus, muito obrigado por estarmos na Tua presença. Muito obrigado, meu Pai, pois nós vamos estar, meu Pai querido, saboreando um pouco mais, ó Deus querido, da Tua palavra, deste pão que nos alimenta e nos sustenta. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, alimenta a nossa alma, dai-nos a verdadeira revelação desta palavra, conduze-nos conforme o Teu querer e a Tua vontade. Fala, meu Deus querido, dentro da nossa necessidade. Ministra conosco nesta hora. Santo Espírito de Deus, Tu que habita em nós e nos traz a revelação da palavra do Senhor, nós te pedimos nessa hora, age com liberdade. Abre os nossos olhos para que possamos contemplar o Teu agir. Abre o nosso entendimento para que possamos compreender o Teu querer. Senhor, abre os nossos ouvidos para que possamos ouvir a Tua voz e dai-nos a sensibilidade necessária para sentirmos a Tua presença, o Teu operar e o Teu agir neste momento. Assim nós choramos ao Senhor e desde já nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a lição de número 1, o título é Daniel ora por um despertamento. O texto áureo da lição de hoje está lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16. A partir do texto áureo e da verdade prática, a gente já consegue ter a ideia do objetivo da lição, do autor dessa lição, ao escrever e registrá-la para nós. O texto áureo vai dizer assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Eu vou repetir para que a gente possa compreender melhor. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Então, o ato de confessar, reconhecer, assumir que errou e ter a atitude de abandonar esse erro, nos traz cura. Muitos males que nos afetam, muitos males que nos maltratam, esses males são frutos de nossos erros, consequências do nosso erro. E muitas vezes só alcançaremos a cura, a libertação, a restauração, quando confessado o erro, quando feito o conserto desse erro. Por isso devemos orar uns pelos outros, mesmo por aqueles que cometeram algo contra nós. Nós devemos orar por eles. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso. O crente dedicado, verdade prática, o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. Olha que verdade que você precisa colocar em prática. O crente dedicado à oração, ou seja, aquele irmão, aquela irmã que tem uma vida de oração, ele pode influenciar no céu, na terra e até contra os poderes malignos. Irmãos, se você tem uma vida de oração sincera com Deus, você tem um poder capaz de influenciar, inclusive, nas decisões do próprio Deus. Mas que isso, pastor? Eu vou te provar, à luz da Bíblia. O próprio Abraão. Veja, quando os anjos ali foram visitá-lo, que saíram para poder cumprir a sentença sobre Sodoma, sobre Gomorra, Abraão intercedeu. Abraão intercedeu e foi intercedendo até conseguir a salvação de um justo. Veja o próprio Moisés. Por vezes Deus
decidiu acabar e Moisés interferiu e falou: não, Senhor, o que vão dizer do Senhor? E o Senhor nos tiraste lá para nos fazer morrer aqui? Então, quando você tem intimidade com Deus, a sua oração, feita com sinceridade, quando você tem, né, a oração do justo pode muitas vezes por isso, porque aquele que é justificado, aquele que é limpo, que é santificado, e nós já falamos sobre santificação em um dos nossos estudos, está aí à disposição para aquele que quiser ver, tanto no Facebook da igreja, no YouTube da igreja, ou no meu YouTube, Professor Davi Cardoso. Só você ir lá e você vai encontrar um estudo bíblico sobre santificação. Você vai ver o poder que tem aquele que se santifica, aquele que abandona o pecado, aquele que foi justificado por Deus e mantém uma vida justa. E o justo que mantém uma vida de comunhão com Deus, esse tem um poder extraordinário em suas mãos. Por isso que vale a pena ser fiel. A leitura bíblica em classe está em Daniel capítulo 9, Daniel capítulo 6, Daniel capítulo 2, nessa sequência, e Esdras capítulo 1. A lição como um todo, ela vai falar muito sobre Esdras e Neemias na reconstrução do templo, porque ela aborda, né, como nós vamos viver e vencer em momentos difíceis, períodos difíceis. É um tema muito, muito atual dentro daquilo que a nossa necessidade de hoje. Então, mas para a gente poder entender a questão de Esdras e Neemias, traz como introdução a questão de Daniel. Porque Daniel surge no início do cativeiro, quando é o povo levado cativo para a Babilônia. Esdras e Neemias é quando a libertação do povo de Israel e o regresso do povo para Israel, para a reconstrução dos muros, né, para a reconstrução do templo. Então eles retornam, começam a vir as levas, né, de judeus, começam a retornar para Jerusalém. Alguns tentam, é interrompido, é parado, aí vem uma nova leva, e assim começa a história da reconstrução dos muros e do templo em Jerusalém. Mas antes dessa reconstrução, Daniel configura justamente o momento mais difícil para eles, que foi o momento da destruição. O momento em que Nabucodonosor passa por Jerusalém, leva cativo os príncipes da terra, entre eles estava Daniel e seus amigos. E agora Daniel ele chega na Babilônia e ali ele vai viver dias difíceis para alguém que era fiel ao Senhor, alguém que estava sendo preparado para exercer funções de suma importância no templo e na obra de Deus e socialmente falando. De repente a sua sociedade ela é desfeita brutalmente, levados cativos, aqueles jovens que seria a nova geração de líderes da nação, são levados cativos, né, de forma vergonhosa, arrastados como animais, caminhando, subindo montanhas, atravessando os desertos, até chegar no fértil, na terra fértil da Babilônia. Entram por aqueles muros gigantescos, toda aquela exuberância que a Babilônia ostentava nos tempos de Nabucodonosor. E agora, esses jovens, eles começam a ser treinados e preparados para poder serem úteis dentro da estrutura, não do seu país, administrativa do seu país, mas de uma terra que não lhes pertence. Vejam bem, olha o que vai dizer a leitura bíblica em classe. Eu vou ler os textos bíblicos. Daniel 9, do versículo 1 ao 3, Daniel 6, versículo 10, Daniel 2, versículo 17 e 19, e Esdras, capítulo 1, versículo 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos lá. No ano primeiro de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém
era de 70 anos. Aleluia! Veja como um justo, alguém que anda em comunhão com Deus e que busca ter o seu prazer na lei do Senhor de dia e de noite, ele entende as profecias do Senhor. Mas ele consegue compreender, não por ele mesmo, mas pela vida de comunhão com Deus. O Espírito Santo que habita nele lhe traz à luz o conhecimento, a verdade. Versículo 3, e eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração, e rogos, e jejum, e pano de saco e cinza. Por que isso? Por que Daniel foi buscar a Deus em oração? Porque ele entendeu que era tempo de libertação do povo. Que o tempo profetizado por Jeremias, conforme ele ouvira lá na sua terra, porque Jeremias é contemporâneo de Daniel. Daniel era um garoto, um dos garotos que foram levados cativos, na primeira leva, mas Jeremias estava em vida, profetizando. Durante o cerco, Daniel estava lá ouvindo a profecia de Jeremias. Daniel ouviu Jeremias profetizar. Agora Daniel se lembra, e quando ele faz as contas, ele vê, já fazem 70 anos de cativeiro. Assim profetizou Jeremias sobre esse cativeiro. Então Daniel entra agora orando, jejuando, buscando o Senhor em oração, rogando, jejuando, se vestindo de pano de saco, de cinza, para que aquela profecia pudesse se cumprir na vida do seu povo. Aleluia! Eita glória! Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, o versículo 10 do capítulo 6, que nós acabamos de ler, ele traz a rotina de Daniel, uma rotina de oração, uma rotina de comunhão com Deus, de intimidade com Deus. É diferente. Eu tenho visto gente abrindo mão da comunhão e da intimidade com Deus, vivendo uma religiosidade superficial de falácias, apenas de palavras, mas que não dão mais importância para a comunhão, para a intimidade. Não. Vivem de uma forma superficial. Então Daniel foi para sua casa, no capítulo 2, versículos 17, 18 e 19. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia a Deus, ao Deus dos céus, sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não parecessem com o resto dos sábios da Babilônia, não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Isso aqui é quando Nabucodonosor tem o sonho da estátua e ninguém consegue trazer. Daniel se coloca à disposição, vai lá primeiro, mas antes de falar com o rei, vai buscar a solução no Senhor, conforme ele aprendeu, conforme ele sempre fez. Aqui são provas de uma vida de comunhão, de uma vida de intimidade com Deus, de uma contínua intimidade. Ele chegou, mostrou diferença, mantendo sua fidelidade com Deus. Ele permaneceu, mantendo sua fidelidade com Deus. Houveram decretos contrários à sua liberdade, ele manteve a sua fidelidade com Deus. No primeiro ano de Ciro, lá em Esdras, capítulo 1, veja bem, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, veja que no ano primeiro de Dário, filho de Assuero, Daniel fez as contas e viu que era tempo da libertação. Então Daniel vai jejuar e orar. Agora Esdras registra no capítulo 1, no versículo 1 do seu livro, o seguinte, que no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse as palavras do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém,
que há em Judá. Aleluia! Olha que coisa linda! Isso todos os povos, todo o reino tomou ciência. Todo o reino tomou ciência. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens de seu lugar o ajudarão, com prata e com ouro, e com fazenda e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Aleluia! E assim começa a história do regresso do povo de Israel do cativeiro da Babilônia para Jerusalém, para edificação do templo. Aí algum pode pensar assim: aleluia! E foi festa, e foi vitória. Foi luta. Ali começou a luta, uma grande luta, uma grande batalha. Uma coisa, irmãos, e você precisa entender, tem gente que não consegue compreender. Deus não vai descer do céu, Deus não vai descer do céu e fazer aquilo que cabe você fazer. Deus faz aquilo que é impossível, Deus faz aquilo que é improvável, Deus faz aquilo que não está ao seu alcance, mas aquilo que está ao seu alcance, Deus não faz não. Se está ao alcance das suas mãos, Deus não vai fazer. Aquilo que é possível ao homem, Deus não faz. Eles não tinham condições de serem livres, serem libertos. Eles não tinham condições financeiras de migrarem, de voltarem para a sua terra, não tinham autorização para isso e reconstruir o templo. Deus proveu isso. Agora, eles tiveram que se mexer, eles tiveram que tomar atitude, eles tiveram que tomar iniciativa, eles tiveram que se posicionar, eles tiveram que se movimentar, eles tiveram que ir em direção a Jerusalém e tiveram que meter a mão na massa. Foi fácil? Não. Surgiram os perseguidores, surgiu o inimigo, criou toda uma estrutura para impedir a reconstrução. O templo, a obra foi parada por um tempo. E é nesse tempo de paralisação das obras em que Neemias recebe a notícia de que tudo continua destruído e a obra parou. Então aquela expectativa que Neemias também possuía, de ver a sua terra restaurada, a cidade restaurada, os muros restaurados, a casa do Senhor reedificada, é frustrada com aquela notícia. O que acontece com Neemias? Todo mundo conhece a história. Fica tão triste que ele não consegue esconder do rei a sua tristeza. Mas, antes de chegar de falarmos de Neemias, e aí nós vamos falar nas próximas lições sobre tudo isso, eu estou aqui apenas fazendo a introdução, nós precisamos entender essa trajetória de Daniel. Veja bem, irmãos, os crentes fiéis brilham como luz, está lá em Mateus capítulo 5, versículo 15. Vamos ler a palavra? Falar de vida cristã sem Bíblia não passa de falácia. Vida cristã tem que estar biblicamente pautada. Vida do crente tem que ter respaldo bíblico. Falar sobre moral, caráter, ética, vontade divina, sem Bíblia, não tem respaldo. Não há sustentação para isso. Então, quando nós falamos de estudo bíblico, é estudo baseado na Bíblia. Mateus, capítulo de número 5, versículo 15. Olha o que vai dizer a palavra. Versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador,
e dá luz a todos que estão na casa. Os crentes fiéis brilham como a luz. Vós sois a luz do mundo. Então, quando eu vejo crente indo para a rede social, né? Não julgueis, não me julguem. Para com isso, rapaz. Em nome de Jesus. Você é luz do mundo. Vós sois carta escrita não por mãos dos homens, mas pelo próprio Espírito de Deus. A sua vida é lida por todos os homens. Em vez de você ficar se vitimizando, querendo esconder, justificar uma atitude errada, reconheça os seus erros, confesse os seus pecados, ande em santidade, mude a sua trajetória, converta-se dos seus maus caminhos, lute contra a sua natureza pecaminosa, apresente-se para Deus como obreiro aprovado, sem ter o que se envergonhar. Mas não, tem muita gente querendo se esconder, querendo usar subterfúgios teológicos e distorcendo a palavra. Você é luz, você tem que ser luz, e não é para ficar escondido, não. Você foi feito para ser colocado no velador, para que todos que estejam ao seu redor possam enxergar. Enxergar o quê? Enxergar a si próprios. A sua luz tem que trazer, iluminar as vidas que estão em sua volta, para que eles possam enxergar onde estão andando, no caminho de perigo que estão andando, nos perigos da vida, nas armadilhas que estão preparadas para eles. Você é luz, você é referência de segurança, de visibilidade. Você é luz, você é visto por todos, lido, analisado por todos. Pregando o evangelho não é somente com palavras, não. Maior pregação do evangelho é com testemunho, é com exemplo. E nós vamos estar trazendo um estudo, eu me comprometo com os irmãos, o estudo já está pronto. Ser exemplo, é importante ser exemplo. Paulo escreve a Timóteo dizendo, seja exemplo. Paulo escreve para Tito, seja exemplo. Você precisa ser exemplo a ser seguido. Isso, irmãos, Paulo vai dizer assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E ele está dizendo, eu sou exemplo a ser seguido. Então você precisa ter uma vida de referência. Por isso o crente precisa ter a vida pautada na Bíblia. Por quê, meu amado? Porque aqueles que estão em sua volta precisam ver a Bíblia em você. Aqueles que estão em sua volta precisam ver um comportamento à luz da Bíblia, uma vivência à luz da Bíblia, palavras pautadas na Bíblia, precisam enxergar em você cristão de verdade, sincero, precisam ver a verdade em você, não apenas nas suas palavras, mas nas suas atitudes, nas suas ações, na sua conduta, na sua forma de agir. Foi assim que Daniel fez a diferença na Babilônia, vivendo a verdade, vivendo a palavra, mantendo-se fiel ao Senhor. E é assim que nós devemos viver. Daniel foi despertado para orar. Aleluia! Igreja do Senhor, trago aqui um alerta para todos nós. Esses dias que estamos vivendo, dias contraditórios, dias onde nós vemos, ora a igreja abre, ora a igreja fecha, perseguições à igreja. Dias em que nós vemos frases de homens poderosos, homens que ocupam cadeiras com poder de decisões para influenciar em toda a nação, se colocando e propondo a abertura de perseguições à igreja. Preste bastante atenção no que está acontecendo em sua volta. Nunca na história foi registrado tantas pragas acontecendo ao mesmo tempo. Olha os dias que nós estamos vivendo. A praga tem assolado a nossa renda, a nossa estrutura, a nossa economia. A praga tem trazido fome, desespero, dor, perda, morte, luto. A praga tem vindo e tem assolado. Que tempo é esse? É tempo de orar, é tempo de despertar, é tempo de manter a fidelidade, porque é tempo difícil de viver. E para que a gente possa vencer, para que a gente possa superar, para que esses males possam ir embora, nós precisamos orar. Precisamos ter uma vida de oração.
Precisamos ter uma vida de comunhão. Precisamos ter uma vida de intimidade. Precisamos. Olha o que o profeta Joel vai dizer. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto e a chama abraçou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam a ti, porque os rios se secaram e o fogo consumiu os pastos do deserto. Tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, ele está perto. Dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens e de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes. Povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como um jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto, sim, nada lhe escapará. Irmãos, nós precisamos manter uma vida de oração. Porque, os dias difíceis estão aqui. Os dias difíceis, o princípio das dores já começaram. Vemos nos noticiários regiões que há muito tempo não aconteciam desastres naturais, com tanta força estão acontecendo. Olha a quantidade, como a natureza se revolta. Ano após ano, como ela se apresenta com cada vez mais furor e com cada vez mais poder de destruição. Por mais que as construções evoluam, por mais que os homens desenvolvam novas técnicas de construção, quando a natureza se rebela, ela vem destruindo. O mar avançando, destruindo. Ventos fortes, tufões, furacões e por aí vão. Vejam a destruição que está acontecendo. As pragas que estão acontecendo nos nossos dias. Eu não estou falando do passado, não estou falando de profecia futura, eu estou falando dos nossos dias, os princípios das dores. É tempo de oração, é tempo de se despertar. Analise a palavra, a revelação dada aos profetas, façamos como Daniel, conheçamos as profecias e nos debruçamos sobre elas e vamos orar ao Senhor, buscar a Deus em oração. É tempo de orar. Daniel vivia uma vida consagrada a Deus. Isso lhe dava condições de orar. Diz a Bíblia, a oração dos retos é o seu contentamento. Está lá em Provérbios 15, versículo 8. Aquele que anda em retidão, aquele que anda em justiça, ele se alegra em poder falar com Deus, porque muita gente não consegue mais orar porque a consciência não permite. Uma vida de pecado e a distanciamento de Deus, do divino e daquilo que é santo, já não permite mais uma vida de oração. Mas quem anda em retidão, quem anda em comunhão com Deus, este consegue orar ao Senhor e ter prazer na oração. E ele escutará a oração dos justos. Olha a promessa, Provérbios 15, 29. O Senhor escutará a oração dos justos. Daniel não se misturou com o paganismo e vivia conforme a sua consciência, no temor do Senhor. Daniel é considerado como um exemplo, um modelo para que os crentes, todos de todos os tempos, possam seguir. É uma referência. Ainda muito jovem, decidiu manter-se fiel ao Senhor. E assim ele viveu. Assim toda a sua trajetória, na fase adulta, manteve-se fiel ao Senhor. Na sua velhice, manteve-se fiel ao Senhor. Marcando a história da Babilônia com a sua fidelidade. E a sua história de vida marca as nossas vidas até o dia de hoje. A estrutura espiritual de Daniel capacitava-o para enfrentar verdadeiros combates em oração. Veja, na revelação da estátua
ele ouve que o rei mandou matar os sábios, ele fala, olha, me dá um tempo, calma aí, não é assim, não vai acontecer, eu tenho um Deus que revela o que está em oculto. Então o Senhor ouve a oração de Daniel e de seus amigos, que eram jovens que tinham uma vida dedicada ao Senhor. Hoje nós vemos uma juventude completamente dispersa, escravizada pelas telas da televisão e dos aparelhos eletrônicos como celulares e tablets, escravizados por jogos, escravizados pelos videogames. Os jovens alienados não têm noção do que de fato está acontecendo em sua volta. Jovens sem disposição para trabalhar. Jovens que se encantam cada vez mais fácil com os encantos do mundo do crime, porque cada vez menos têm disposição para estudar. E quando vê que para galgar e alcançar lugares dignos e melhores na sociedade, remuneração melhor, fruto do seu trabalho, precisariam estar estudando, se esforçando, se esmerilhando um pouco mais, eles preferem permanecer na facilidade do possível dinheiro fácil, que na verdade é uma falácia, onde suas vidas são colocadas em risco, onde eles acabam se tornando escravos de substâncias químicas, se sujeitando a situações depreciativas, mas assim a noção inimigo os cega de tal forma que eles acham que isso é vantagem, colocar as suas vidas em risco, jogando suas vidas fora, tornando-se escravos dessas substâncias. Alguns para querer curtir melhor a vida, outros fazem uso dizendo que são livres para isso, outros tentam fugir da sua realidade de vida. A verdade é que você só vai conseguir desfrutar da sua liberdade no dia que você aceitar Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Enquanto isso, você é escravo dos desejos naturais da sua carne. Você só vai conseguir vencer e superar as dificuldades da sua vida, psíquicas ou vivenciadas em famílias, durezas que você vive, no dia que você encontrar Jesus Cristo, o príncipe da paz, que trará paz para a tua alma. Você só vai conseguir viver em plena liberdade e confiança no dia que você passar a andar sóbrio e conseguir viver do fruto do seu trabalho, das suas mãos, e poder desfrutar desse fruto com a sua família. Porque também não adianta acumular tesouros nessa terra, porque você vai morrer e vai tudo ficar aí. Ou os que te cercam irão embora e você lamentará não ter lhes dado valor no tempo devido. Veja bem, a estrutura espiritual de Daniel capacita-o para enfrentar verdadeiros combates em oração. Aí você precisa entender uma coisa, Provérbios, capítulo 8, versículo 13. Vamos lá dar uma conferida lá. Provérbios, capítulo 8, versículo 13. O temor do Senhor é aborrecer o mal. A soberba e a arrogância e o mau caminho e a boca perversa aborreço. Por que eu aborreço? Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quer ser sábio, quer agir com sabedoria, seja temente a Deus. Mas, pastor, o que é ser temente a Deus? Está aqui. Olha o que vai dizer o versículo 13, do capítulo 8 de Provérbios. Ser temente a Deus é aborrecer o mal, é aborrecer a soberba, é aborrecer a arrogância, é abandonar o mau caminho, é não dar atenção e nem fazer uso de uma boca perversa. É isso, irmãos. É andar em santidade.
é andar em simplicidade, é ser natural, é não ser altivo, não ser arrogante, é não olhar para as pessoas de cima para baixo, como se você fosse melhor do que eles. Não é. Você é tão carente de Deus quanto o pior dos seres humanos, quanto o mais perverso dos seres humanos. Você precisa de Deus, você precisa de Jesus para a salvação da tua alma, quanto ele precisa. Porque sem Jesus, nem você, nem eu, nem ele alcançará a salvação. Mas em Cristo, eu, você e ele alcançaremos salvação. Quer alcançar sabedoria? Aprenda a não conviver de forma amigável com o mal. Aprenda a não viver de forma amigável com a soberba. Aprenda a não conviver de forma amigável com a arrogância. Aprenda a não conviver de forma amigável com o mau caminho. Aprenda a não conviver de forma amigável com a boca perversa. Aí você vai estar demonstrando temor a Deus ao fugir dessas coisas. Aí você vai estar alcançando a sabedoria. Vai começar a alcançar a sabedoria no dia que você tomar essa postura. Mas enquanto você for amigo do mal, parceiro, desejando mal para os outros, fazendo mal para os outros, desdenhando dos outros, humilhando os outros, pisando nos outros, uma coisa é você denunciar o pecado. Outra coisa é você humilhar as pessoas, se achando melhor do que elas. Seja humilde. Pregue com exemplo de vida de simplicidade. Em nome de Jesus. Entenda isso. Veja. Você precisa abandonar a prática de uma boca perversa, de uma boca que amaldiçoa, de uma boca que vive espraguejando, murmurando, usando palavras torpes. Você precisa abandonar isso. Deus não se agrada disso. Os sábios não vivem desta forma. Tem muita gente inteligente que não é sábia. Em nome de Jesus. Daniel alcançou a sabedoria. E somado a uma vida de oração, ele conseguiu perseverar firmemente e alcançar a vitória. Veja bem, coincidindo com o período de oração de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer na Babilônia. Mas isso já era profético. Deus ia preparar o cenário para que o seu povo alcançasse a libertação, porque ele havia determinado um tempo para aquele cativeiro. E quando Deus determina um tempo para o fim de algo, seja este algo bom ou ruim, Deus cria as condições ideais para que a sua palavra se cumpra. Mas eu tenho promessas na minha vida. Eu tenho lutado para ser fiel e santo ao Senhor. Mas eu não vejo condições para que essas promessas se cumpram. Eu sou exemplo vivo. Que quando Deus tem promessas na nossa vida, e quando é o tempo dessa promessa se cumprir, Deus move céus e terra para que a sua palavra se cumpra. Eu vou repetir para que você possa entender. Deus cria as situações ideais para que a sua palavra se cumpra, porque Deus é fiel à sua palavra. E se foi Deus que falou contigo, se a promessa que tem sobre ti verdadeiramente veio do Senhor e não apenas dos homens, Deus criará as condições ideais para que a sua palavra se cumpra, porque Deus é fiel à sua palavra. O reino da Babilônia estava em guerra com medos e persas. O rei da Babilônia era, na época, Nabonido. Seu filho, Belsazar, estava na capital, a cidade da Babilônia, cuidando dos assuntos administrativos do governo. Belsazar organizou uma festa para seus grandes. Estando já embriagado, mandou trazer os vasos sagrados que o rei Nabucodonosor havia trazido do templo de Deus em Jerusalém. E havia colocado no templo pagão da Babilônia. Ele e todos os seus convidados beberam vinho nesses vasos santos.
Profanaram o que é santo, o que é sagrado. Houve então uma intervenção divina. O rei viu que os dedos de mão de homem escreviam na parede, de frente ao castiçal, ou seja, de frente para o castiçal. Deus escreveu na parede, num local bem iluminado. Acabou-se a alegria da festa. Os joelhos do rei tremiam. Sábios e astrólogos não puderam interpretar a mensagem escrita na parede. Finalmente, Daniel foi chamado e foi trazido para a festa. Então, esse episódio que eu estou falando está narrado lá em Daniel capítulo 5, tá, irmãos? E interpretou o texto escrito na parede. Entre outras coisas, estava escrito: dividido foi o teu reino, e deu-se aos medos e persas. Naquela mesma noite foi morto Beltesazar, rei dos caldeus. Porque quando Deus fala, Deus cumpre. Guarde bem isso. Quando Deus fala, Deus cumpre. Se a promessa que recebeste veio de Deus, ela vai se cumprir, porque o Senhor criará as condições ideais para que a sua palavra se cumpra. Se não se cumprir, porque não foi Deus que te prometeu, não foi Deus que falou contigo, ou foi coisa da sua cabeça, ou foi coisas dos homens. Mas o que Deus fala, Deus cumpre. Aleluia. A resposta das orações de Daniel. A resposta das orações de Daniel. Daniel havia orado, lembrando-se da promessa de Deus, registrada pelo profeta Jeremias. Vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Jeremias 29, 10. Deus, através de Jeremias, profetizou sobre o povo. Deus, através de Jeremias, mandou alerta de arrependimento para que o povo se arrependesse, para que nenhum mal viesse a acontecer. Beleza? O povo não deu ouvido. Pelo contrário, pegaram Jeremias, açoitaram ele em praça pública, amarraram no tronco, bateram nele, prenderam ele, jogaram no calabouço, por último jogaram dentro de uma cisterna. E Jeremias ali. Quando o povo não quis se converter, aí Deus mandou Jeremias mudar a mensagem. Olha, Jeremias, eles não querem se converter. Então agora eles precisam saber que eu farei juízo sobre eles. Jeremias começou a profetizar o cativeiro. Alguns não entenderam. Alguns não entenderam. Alguns ficaram sem compreender por que o Senhor estava permitindo que viesse os ímpios sobre Israel e os levassem cativos. Por que isso? Por que isso estava acontecendo? Por que Deus estava permitindo aquilo? Ah, meus amados irmãos, alguns não conseguiram entender. Alguns começaram a questionar a Deus, dizendo assim: Senhor, por que que isso está acontecendo? Por que que isso está acontecendo? Por que que o Senhor vai permitir que venham os ímpios e levem cativos? Não, eu não posso aceitar isso. Eu não posso aceitar esse tipo de coisa. E só mudaram a visão depois que Deus se apresentou para eles. Então eles entenderam. Então eles conseguiram compreender o que estava acontecendo. Porque muitos não... o próprio Abacuque, olha só o que Abacuque vai nos dizer. Jeremias profetiza, Abacuque contemporâneo de Jeremias, né? E ele vê Jeremias pregando a verdade,
falando para o povo se arrepender. O quadro religioso dentro de Jerusalém naqueles dias era terrível. Homens como Abacuque, por exemplo, né, que viu muita coisa ruim acontecendo, ele convivia no templo, então ele via as coisas acontecendo. E ele via homens sérios como Jeremias padecendo, outros sendo mortos. A história vai dizer que naqueles dias até sacrifício de crianças eram oferecidas dentro de Jerusalém. Né? Dentro de Jerusalém havia um local para sacrifício de crianças. A idolatria estava tão impregnada, né? O sincretismo religioso estava tomando conta do sacerdócio de tal forma, né? que Ezequiel vai dizer que certa vez estava passando com os anciões e a discussão era, o questionamento era por que Deus permitiu que eles fossem levados cativos. Então ele vai dizer que ele foi pego pelos cabelos, pelo anjo do Senhor, e foi levado até Jerusalém. De fora ele viu um buraco no muro, viu uma parede no templo, um buraco na parede do templo, e dentro de uma das câmaras do templo tinha um sacerdote acendendo incenso para a imagem de esculturas que estavam nas paredes. Sacerdotes dentro do templo oferecendo, fazendo cultos ritualísticos para outros deuses, dentro da casa do Senhor. Agindo de falsidade, de mentira, de engano dentro da casa de Deus. Aí alguns vão dizer, não é muito diferente do nosso tempo. Irmãos, tudo isso eram sombras do que iria acontecer. Olha o resultado. Abacuque, ele começa o seu livro dizendo assim: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência, e não salvarás. Porque ele via a forma degradante como o povo estava vivendo, disperso, em pecado. É como alguns que eu falei aqui no início, uma vida de pecado, e quando é descoberto, em vez de se arrepender, quer justificar, quer usar algum artifício, alguma artimanha teológica, algum respaldo, versículo isolado para querer justificar ou sustentar a permanência no pecado. Enquanto a Bíblia vai nos dizer, irmãos, quando somos julgados, olha o que vai dizer lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, sobre isso. Olha, 1 Coríntios capítulo 11. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então, se você fizesse uma autoanálise da sua conduta diária, você não ia dar brecha para ninguém te julgar. Você ia reconhecer os seus erros, você ia antecipar os passos errados e ia evitar esses passos. Mas quando você não faz esse auto-julgamento, quando você não vigia, você tropeça, você erra, você está ensinando. E como eu falei no início, nós somos testemunhas, uma carta de referência do Evangelho. E quando essa carta é manchada e é lida, e ela é lida por todos na sua vida, observada por todos, você vai ser julgado. Mas em vez de ficar se vitimizando nas redes sociais, em vez de ficar querendo arrumar subterfúgios para poder sustentar ou amparar o seu erro, faça o seguinte: quando somos julgados, somos repreendidos. Aceite a repreensão. E você está sendo repreendido pelo Senhor, é porque Deus te ama, que Ele permitiu que viesse à tona o seu erro. Somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados no mundo, porque Deus não quer que você seja condenado. Então, em vez de ficar se vitimizando, querendo dizer que ninguém pode julgar a sua vida, que ninguém sabe do que você vive, sabe sim e deve saber. Sabe e deve saber, porque a sua vida é carta de referência do Evangelho, lida por todos os homens. E quando você for julgado, em vez de sair por aí esperneando, indo para a rede social, pare, reflita. Se houver erro, arrependa-se, conserte, faça o conserto necessário, porque é o Senhor que está te repreendendo para que você não seja condenado com o restante do mundo. Deu para entender, amado? Deu para entender, amada? Vamos parar de vitimização.
Vamos parar de querer usar rede social para querer expor vida pessoal, sua ou de outros. E quando houver alguma crítica com relação a você, a sua conduta, reflita, analise. Se houver o erro, arrependa-se. Não seja arrogante, seja sábio. Analise, abandone o pecado, santifique-se mais, conserte-se com Deus, peça perdão, faça o conserto, bota a vida no altar, ajeita esse altar e volta a clamar para que o fogo desça e possa aquecer novamente o seu coração e você possa continuar seguindo em frente, livre de qualquer acusação. Veja bem, Daniel orou, lembrando-se da promessa de Deus registrada pelo profeta Jeremias. Com a queda do reino babilônico e com o início do governo do rei Ciro, as coisas evoluíram com muita rapidez, deixando todos surpreendidos e admirados. E a coisa começou a acontecer. Daniel orou, e as coisas começaram a acontecer. A Bíblia relata o que realmente aconteceu. Olha que a Bíblia vai, olha só. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Está registrado lá em Esdras, no versículo 1, versículo 3. Ciro permite o retorno, determina a reconstrução e reconhece quem é o Deus dos céus, o Deus de Israel. Conforme essa declaração de Ciro, estava cumprida a promessa divina dada através do profeta Jeremias. Mas tudo foi como diz a Bíblia, tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Lá em Efésios 3:20. O Senhor, ele nos surpreende. Eu falei lá no início, festejaram, tal, teve luta. Mas foi tudo muito mais surpreendente. Porque o cristão, ele encara a luta de uma forma diferente, não é de forma negativa, porque ele entende que as lutas e provações são para poder, é um tempero especial na sua conquista. Ele sabe que as lutas e provações é apenas um período de maturação, de compreensão, de tratamento de Deus, de valorização daquilo que está alcançando. Ele sabe que as lutas e provações que ele passa é o inimigo esperneando, querendo impedir que a sua bênção aconteça. Mas Deus já determinou e por isso ele vai enfrentar e ele vai vencer, porque ele crê no agir de Deus. Aleluia! Vejamos, pois, o que estava para acontecer. Primeiro, todos os judeus seriam liberados para voltarem a Judá, caso quisessem. Tiveram a liberdade de escolha. Segundo, receberam permissão para reedificar o templo. Que coisa que para o judeu é algo sublime, divino. Terceiro, todas as despesas da construção do templo poderiam ser tiradas dos tributos de além do rio. Ou seja, além do Eufrates. O Eufrates era a divisão entre Oriente e Ocidente. Então, os tributos que eram cobrados além do rio, toda aquela região que pagava tributo para a Babilônia, as despesas da construção do templo poderiam sair daquele tesouro, poderiam sair daquela receita. Os vasos sagrados devem ser entregues aos cuidados de Zorobabel, nomeado governador dos judeus pelo rei Ciro,
para serem transportados de volta a Jerusalém. Oh, meu Deus! Aquilo que foi consagrado, aquilo que era santo, aquilo que a descendência de Nabucodonosor tentou profanar, agora a determinação é: pega isso e leva de volta, coloca de volta. Aquilo que é de Deus ninguém toca, e se é do Senhor, ele retornará. Em nome de Jesus, entenda isso. Não lamente pelo que foi, não lamente pela perda, mas busque no Senhor, e o Senhor te recompensará. O Senhor te dará graça para vencer esse momento difícil. O Senhor te dará graça para poder superar esse momento, essa tribulação. O Senhor te dará graça para você seguir em frente. O Senhor te dará graça e sarará as tuas feridas. O Senhor te surpreenderá. O Senhor te dará liberdade. O Senhor te dará autonomia. O Senhor proverá o sustento. O Senhor te sustentará com as suas poderosas mãos, e todos saberão que Ele é Deus na tua vida. Então somente permaneça fiel ao Senhor. Aleluia! É a única condicionante. Daniel orou e houve um despertar. O resultado de um despertamento proveniente de Deus. O rei Ciro foi despertado em seu espírito. Despertou o Senhor o espírito do rei Ciro. Talvez por meio de seu contato com Daniel, é que Ciro veio a conhecer a Deus e talvez até mesmo adorasse. Ciro teve uma experiência pessoal com Deus no seu coração e passou a compreender as realidades de Deus que ele antes ignorava. Não se sabe ao certo como foi esse encontro de Ciro com Deus, como foi esse despertar de Ciro com Deus. Ciro passou a ver a Deus como o Senhor dos céus. O grande rei Nabucodonosor demorou a aprender essa lição. Cada despertamento verdadeiro faz com que o homem veja a majestade de Deus, sentindo a sua própria pequenez, o seu pecado e a sua baixeza. Saulo assolava, perseguia, fazia e desfazia, mas quando se encontrou com Jesus no caminho de Damasco, caiu por terra e apenas pôde perguntar: quem és, Senhor? A Bíblia diz que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Ali Paulo ele teve um encontro especial com Cristo. Você precisa desse encontro com Cristo. Eu oro ao Senhor diariamente: Senhor, que todos os dias eu possa continuar tendo esse encontro contigo, te enxergando, agindo na minha vida, do meu lado, me mantendo despertado para enfrentar as dificuldades dessa vida. Veja bem, irmãos, mas aqui eu trago também um alerta. Despertamento, eu ser despertado, eu enxergar, isso não me garante a salvação. Eu reconhecer apenas e ver que a igreja é importante, a necessidade dela, isso não me garante salvação. Eu tenho visto algumas autoridades, assim como existem aqueles, como eu falei no início, que perseguem, há aqueles que têm se colocado ao lado da igreja, mas apenas se colocar do lado da igreja e defendê-la não te trará salvação. Não. A salvação ela é encontrada em Jesus Cristo. Ele é a verdade. Ele é a verdade que liberta. Ao conhecer Jesus, você alcança a liberdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade que liberta. Então não basta eu reconhecer, eu preciso crer no meu coração e com minha boca confessar que Jesus é o Senhor. Paulo creu, Paulo confessou, Paulo alcançou a salvação. De perseguidor passou a ser perseguido, mas ele dizia que se alegrava nas muitas tribulações, porque as escamas dos seus olhos caíram. Ele viu a Deus, conheceu a Jesus e conseguiu
vencer. Não basta apenas ter um despertar, reconhecer a importância da igreja. Não basta apenas ser abençoado. Tem muita gente sendo abençoada por aí. Tem muita gente alcançando riqueza, tem muita gente alcançando bênçãos, tem muita gente realizando sonhos, mas que não tem salvação da sua alma. Tem muita gente batendo asas, voando, indo longe, construindo, realizando, mas não tem salvação, porque lhe falta Jesus. Salvação somente em Jesus. Salvação somente em Jesus. Foi o sacrifício de Jesus na cruz que nos garantiu a salvação, o derramamento do sangue, o sacrifício salvífico dele na cruz que nos garantiu e nos garante a salvação. Você não é salvo porque é abençoado. Você não é salvo porque despertou e conseguiu enxergar a igreja. Você não é salvo porque hoje você faz algum benefício ou doação para a igreja. Você só será salvo se você entregar a sua vida ao Senhor Jesus e reconhecê-lo como Senhor da sua vida. E com a sua boca confessar, com o seu coração você crer e aí passar a ter uma vida de obediência. Eu obedeço porque creio. Eu sou abençoado porque creio. Eu sou grato pelas bênçãos alcançadas porque creio. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Veja bem, meus queridos irmãos, estamos caminhando para o final. Ciro teve uma experiência com Deus, que é santo. Os vasos sagrados haviam sido roubados do templo de Jerusalém por Nabucodonosor e guardados no templo pagão da Babilônia. Ciro era agora o responsável por eles. E mesmo sendo esses vasos muito valiosos, ele queria voluntariamente devolvê-los. Assim aconteceu sempre em cada despertamento verdadeiro. Quando Zaqueu teve seu encontro com Jesus, quis devolver o que havia ganho de forma ilícita. Ele falou assim: eu recebi alguma coisa ilícita, eu vou devolver. O profeta Isaías, 200 anos antes, profetizou acerca de Ciro, chamando de ungido do Senhor. Isaías 45, versículo 1. Isso nos permite entender que o Espírito Santo deve ter-lhe proporcionado alguma bênção espiritual. Cada despertamento traz bênçãos para o coração do crente. A minha oração nessa noite é que você seja despertado, é que você seja abençoado, é que você seja alcançado pela glória de Deus, é que você seja verdadeiramente iluminado pelo Senhor, entendendo que a sua trajetória, a sua vida, ela precisa refletir a sua fé, entendendo que a sua conduta, a sua forma de tratar e de cumprir os tratados precisa refletir a sua fé. Entendendo que quando você tem uma vida de oração e comunhão com Deus, você consegue alcançar coisas inimagináveis. O invisível torna-se visível. O impossível torna-se possível. Pela fé, você consegue alcançar o inalcançável. Entenda isso. Vale a pena ser fiel ao Senhor. Vale a pena depositar nele a sua fé e esperança. Vale a pena viver de acordo com o que o Senhor Deus nos determinou na sua palavra. Seja fiel ao Senhor. Permaneça fiel aos princípios de Deus. Permaneça fiel a Deus e à sua palavra. E seja abençoado por Deus. Entenda, Daniel orou por um despertamento e o despertamento veio. Que oremos para que a nossa nação, o nosso tempo, esta geração, possam ser despertada. Que tudo isso que estamos vivendo possa ser combustível
para nos levar para mais perto de Deus, em uma vida de santidade, em uma vida de santificação, em uma vida de justiça, de retidão e comunhão com a Eterna. Eu quero orar pela sua vida, quero orar por você que está aí me ouvindo pelas redes sociais. Eu quero orar por você neste momento. E se porventura alguém aí que nos ouve está afastado do caminho do Senhor, alguém que nos ouve se sente fraco, está ferido, eu quero orar pela sua vida também, para que o Senhor hoje possa retornar para o convívio da sua vida, para que você, neste momento, abra o seu coração, deixe o Espírito Santo de Deus voltar a habitar em ti e colocar cada coisa em ordem, cada coisa no seu devido lugar, colocar esta casa, você, em ordem, os pensamentos, os sentimentos, tirar o que está em excesso, que o Senhor possa trazer aquilo de bom que lhe falta, possa preencher esse vazio, te trazendo paz, alegria e reestruturando a sua vida. Eu quero orar por você, que está afastado, que deseja aceitar a Jesus neste momento. Eu vou orar pela sua vida nesta hora. Senhor Deus, eu te apresento todos o teu povo, Senhor, todos os teus servos, que neste momento, meu Pai amado, estão conosco, Senhor da Glória, acompanhando, meu Pai querido, essa transmissão, acompanhando esse estudo. Eu te apresento cada um, meu Pai amado, que está, meu Pai querido, ouvindo e está orando a Ti junto comigo nesta hora. E eu te peço, ó Deus, visita, Santo Espírito de Deus, toca, visita nesta hora. Santo Espírito, aqueles que estão abrindo o seu coração, aqueles que estão retornando, aqueles que estão renovando a aliança contigo, eu te peço, em nome de Jesus. Abençoa estas vidas, retira aquilo que está em excesso, retira toda pedra de tropeço, retira, desarma toda armadilha, desfaz todo laço, tira todo embaraço, traz libertação nesta hora, em nome de Jesus. Toda ação contrária, toda ação maligna, toda obra contrária que tenha sido feita contra essas vidas, eu repreendo pelo poder que há no nome de Jesus. Que toda cadeia, todo aguilhão, toda prisão seja aberta e desfeita agora em nome de Jesus. Pelo poder que há no nome de Jesus, eu declaro esta vida liberta, restaurada em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba força, ó tu que estás fraco, em nome de Jesus. Receba visão, tu que estás cego, vivendo andando em escuridão, sem direção, em nome de Jesus, receba nesta hora o que lhe falta, a resposta, a paz para o coração angustiado, a paz para a mente turbada, em nome de Jesus, seja iluminada a vida daquele que está em escuridão nesta hora, em nome de Jesus, receba sobre a tua vida a bênção do Senhor, seja abençoado, seja liberto, seja restaurado pelo poder que é no nome de Jesus. Seja despertado aquele que dorme, aquele que estava levando a vida de insensibilidade, que possa novamente poder sentir a presença de Deus, retomar a sensibilidade do Espírito e assim viver uma vida de comunhão e intimidade com Deus. Seja abençoado, seja fortalecido pelo poder que é no nome de Jesus. Ah, Senhor da Glória, e desde já eu te agradeço, ó Deus, eu te agradeço por essa bênção, eu te agradeço pela restauração, pela salvação, meu Pai querido. Eu te agradeço pela libertação, meu Pai amado, e te peço a provisão sobre a vida dos teus filhos. Provê, meu Pai amado, sobre a vida dos teus filhos, meu Pai querido, aquilo que cada um necessita. Nesta hora, meu Pai amado, em nome de Jesus, assim nós te oramos e pela fé, desde já nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Que o amor do eterno e todo-poderoso Deus de Israel, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja sobre a vida de todo aquele que crê nesta promessa e dela toma posse, falando junto comigo. Amém. Está terminado em nome de Jesus. Seja abençoado em toda a sua vida.